A proclamação do Santo Evangelho, com o pastor Abner Ferreira. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Amém. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter os tesouros de Deus em vasos de barro, para que a glória da excelência não seja nossa, mas de Deus. Vaso de barro. O apóstolo Paulo também escreveu que existem muitos tipos de vaso: vaso de ouro, vaso de prata, vaso de honra, vaso de desonra. Vaso de ouro e vaso de prata é muito difícil de se desfazer. Vaso de barro é mais fácil. É por isso que Deus deu essa inspiração ao profeta, e ele comparou a nação de Israel como um vaso de barro que se quebrou na mão do oleiro. O oleiro é Deus, o vaso somos nós. Glória a Jesus, porque nós somos vaso nas mãos do oleiro. A primeira fase para a confecção do vaso é o que nós podemos chamar de a fase da escolha. Diga comigo isso. A primeira fase é a fase da escolha. Diga assim: a escolha do barro. Porque o vaso é de barro. O artesão, o oleiro, o trabalhador da olaria, ele vai procurar barro. E não é qualquer tipo de barro não. Que a impressão que dá é que quando vai fazer, primeiro barro que encontrar, primeira terra que encontrar, primeira argila que encontrar, vai lá e seleciona e faz com que tem, com qualquer tipo de material. Não é assim não. Os cientistas já conseguiram descobrir que existem mais de 250 tipos de barros diferentes. Mas só um tipo de barro serve para fazer vaso. Os outros é barro também, mas não presta, não serve. Então o oleiro tem que descobrir o barro certo. E isso nos faz entender uma verdade espiritual muito importante. Se você é vaso na mão do oleiro, você não é barro qualquer. Você tem valor. Será que você pode valorizar a tua vida espiritual e a tua chamada? Se você é vaso, você tem valor. Muitos gostariam de estar no teu lugar, mas foi Deus que te escolheu para ser barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu. Você não está no meio dos uns e você não é qualquer um não. Você é barro bom. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você tem preço, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Mas depois da fase da escolha vem uma outra fase que o oleiro chama de a fase do curtimento. Diga comigo: a fase do curtimento. Diga: a fase do curtimento. Nós lemos aqui
como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Glória a Jesus. Irmão, não podemos esquecer isso nunca. O vaso é de barro. Vaso de barro é vaso para ser quebrado e ser feito quantas vezes o Senhor quiser que seja feito. O vaso é de barro. Aleluia. A gente pensa que depois de um certo tempo a gente fica assim, um vaso de ouro e vaso de prata. Não, irmão, nós somos vaso de barro mesmo. Vaso de barro mesmo. O vaso de barro, ele se quebra na mão do oleiro. Veja que o vaso que estava na mão do oleiro, a Bíblia diz que ele se quebrou. E sabe por que ele se quebrou? Porque ainda não estava, o barro não estava curtido ainda. Uma das fases mais importantes no fabrico do vaso é a fase do curtimento. Sabe por quê? Quanto mais o barro curtir, mais ele dá liga. E quanto maior for o tamanho do vaso, maior é o tempo de curtimento. E quem é que já não passou por esta fase na vida espiritual? De vez em quando a gente passa. Isso não é uma coisa que você passa e depois diz, já passou. Não. Porque toda hora o vaso vai ser quebrado na mão do oleiro. Nós não somos peça pronta e nem terminada ainda não. Deus ainda está quebrando o nosso vaso. Nosso processo ainda é este. Você já passou por esse período na vida que parece que Deus fala com todo mundo, só não fala com você? Parece que Deus abençoa a todos que estão ao seu redor, mas não chega a bênção em você. Você até abençoa a vida das pessoas, você é até instrumento para abençoar a vida das pessoas, mas você mesmo tem a impressão que não é abençoado. Passa a cega, finda o verão e você continua sem a bênção. Eu não sei se você está vivendo esse momento da sua vida espiritual. Não se desespere. Você está passando pela fase do curtimento. O importante não é o tamanho do vaso. Ei, vou terminar com isso. Entenda isso. O importante não é o tamanho do vaso. O importante é ser vaso, ser vaso, ser vaso. Diga comigo, o importante não é a beleza do vaso, não é o tamanho do vaso. O importante é ser vaso nas mãos do oleiro. Então, irmão, o melhor que faz é ficar sendo vaso na mão de Deus. Deixa Deus fazer. Se Ele fizer grande, tá bom. Se Ele fizer pequeno, tá bom. Ele sabe o que faz. Ninguém precisa ensinar a Deus nada. Deus sabe como faz. Amém. Deixa Deus trabalhar. Você acabou de ouvir a proclamação do Santo Evangelho com o pastor Abner Ferreira.